Mas isso é papo para outro dia, né? O Senhor tem nos surpreendido. O nosso tema dessa conferência, equilíbrio, na realidade é o tema do nosso ano. O Senhor tem nos dado essa direção de falarmos mensagens, palavras direcionadas num tema. No ano passado, quantas se recordam, né? No ano passado nós falamos sobre os 5 sentidos. Estão lembradas? A gente vai contar para a igreja agora. Então nós estudamos os 5 sentidos com base naquilo que diz a palavra. E o Senhor fez tantas coisas conosco, foi uma bênção. Quando virou 2025, o Senhor iluminou esse tema, equilíbrio. E tem sido para nós um tema interessante, desafiador. Todo terceiro sábado a gente está falando algo nesse sentido. E trazemos algumas histórias bíblicas. E a gente passa um período ali meditando e pedindo ao Senhor para que Ele venha nos equilibrar. Nós vivemos num mundo desequilibrado. E o Senhor tem nos chamado para Ele nos equilibrar emocionalmente, fisicamente, sim, e espiritualmente. Aí quando a gente colocou aquela arte ali, alguém me perguntou se era um coração e uma noz. Aquilo ali é uma noz, pessoal? Não, né? Eu quis que fosse o cérebro. A intenção era essa. Mas como dizem que o cérebro é parecido também com a noz, né? Enfim. O cérebro, o coração e o espírito. O Senhor tem feito um movimento. Quantas concordam comigo? Os irmãos também, né? Hoje a gente não está falando só para as irmãs. Quantos concordam comigo que o Senhor pode equilibrar as nossas emoções? Diga glória a Deus. Diga, Senhor, me equilibra nessa noite, meu Deus. Faz essa obra profunda no meu interior, para que eu venha dar vazão ao Espírito Santo de Deus e Ele venha me ensinar e me conduzir em equilíbrio para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Então estou explicando o porquê desse tema. E nós vamos pregar, nós vamos falar aqui em alguns minutos sobre esse tema. As irmãs vieram pregando na sexta-feira e ontem, e eu estava ali adorando a Deus, recebendo da parte de Deus e bastante preocupada, porque elas começaram a pregar tudo o que eu havia preparado. Esse é um movimento que o Espírito Santo faz e a gente vê que isso se chama testificação. Aleluia, chegou meu maestro. Glória a Deus. Isso se chama testificação. Significa dizer que o Espírito Santo está no nosso meio, Ele está testificando a palavra, Ele está se movendo no meio de nós, Ele está operando milagres, maravilhas na nossa visão e no nosso entendimento, e nós sairemos daqui equilibrados para a glória de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque temos vivido um tempo maravilhoso aqui. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Senhor, agora nós te pedimos que nós venhamos fechar essa ideia aqui nessa conferência. Que o Senhor venha descortinar algo interessante para nós, algo que vai fazer sentido na nossa vida prática. Espírito Santo de Deus, nos ensina a nos equilibrarmos, ó Pai, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas respostas a estímulos que muitas vezes não são estímulos que vêm de Ti. Pai, em nome de Jesus, faz essa mudança no nosso interior, cura o nosso coração, Senhor, santifica a nossa visão, ó Deus, e para a Tua glória que venhamos dar frutos, e frutos assim, abundantes na Tua casa e na Tua causa, Deus. Nós te pedimos certos do Teu agir, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o texto da nossa palavra de hoje está em Filipenses, no capítulo 4. Glória a Deus. Você pode abrir a palavra do Senhor, pode continuar sentadinho mesmo, mas com reverência à palavra de Deus. Vai dizer assim o verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Não estais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. E eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Texto bastante conhecido, sabemos até de cor. Mas o Senhor me chamou a atenção para o início desse texto. Haviam duas mulheres ali, e tudo indica que Paulo estava promovendo uma reconciliação entre essas mulheres. Observe o versículo 2, né? Versículo 1 e o versículo 2. E olha o que ele diz no versículo 3, vamos lá. Peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com o Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Você pode dar glória a Deus? Paulo reconheceu que aconteceu ali no percurso um certo probleminha, uma animosidade bem característica do ser humano. Essas coisas acontecem no meio do povo de Deus, no meio das famílias, no meio do ambiente de trabalho, seja lá onde for. Somos pessoas diferentes, com visões diferentes. Em algum momento, a nossa opinião vai divergir de outra pessoa. Mas isso não significa dizer que é um fato definitivo e que irá atrapalhar a boa engrenagem da obra de Deus nas nossas vidas. Quando eu vejo o empenho de Paulo para promover, né, a comunhão entre aquelas irmãs, eu começo a observar no nosso dia a dia que quando a gente promove grandes eventos aqui, nós temos irmãs como essas aqui que Paulo citam, mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Meu Deus, ninguém faz nada sozinho. Se nós chegamos até o 3º dia da conferência, é porque houveram aqui mulheres companheiras que seguraram a corda. Cadê essas mulheres? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor pelas vidas dessas mulheres? Meu Deus! Meus irmãos, não é brincadeira não. Elas são pau para toda obra, essas mulheres. Elas vão para o carrinho, elas vão lá para fora para as tendas, elas ajudam a servir as pessoas, elas dão os presentinhos, elas me lembram de coisa que às vezes a minha mente falha. Ou seja, mulheres que servem ao Senhor nesse tempo. Na época de Paulo, haviam mulheres como vocês, queridas, mulheres que seguravam a corda, mulheres que tinham no seu coração o desejo de servir ao Senhor com integridade, com dedicação, com amor. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas olha o que aconteceu. Satanás, que não é bobo nem nada, ele planta uma semente de divisão. Eu não estou dizendo que tenha acontecido aqui. De repente isso acontece lá em outro lugar, não aqui. Mas é provável, né? É possível que Satanás plante no meio de nós uma sementinha para que nós venhamos perder o equilíbrio. Diga, ele está amarrado. Glória a Deus. Porque o Senhor tem nos dado discernimento. E quando a gente começa a discernir que a boa engrenagem da obra de Deus passa a ser prejudicada por um movimento diferente no percurso, nós temos que agir como Paulo agiu. O que Paulo faz? Chama a atenção do povo e promove a comunhão novamente, para que a obra do Senhor seja estabelecida ali naquele lugar. Então você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, olha, nada e ninguém vai nos separar. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi suficiente para nos prender, foi preço de sangue para nos unir, para que venhamos trabalhar para o reino de Deus. E a gente vê aqui, então, que Paulo vai dizer as palavras que nós conhecemos tão bem, e nós lemos aqui no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou
para não trazer essa linguagem tão rebuscada, né? Vamos nos alegrar, né? Vamos nos deleitar no Senhor. Quando nós terminamos o culto aqui, ou antes dele começar, aquela espaço ali, né, coinonia, fica cheio de pessoas, e a gente vê a alegria no coração das pessoas, quem está servindo, quem está desfrutando da comunhão, e tudo isso não é para promover evento, mas isso é reino, isso é comunhão, isso envergonha Satanás, isso é o reino de Deus estabelecido nesse lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós não estávamos trabalhando para fazer evento grande, mas nós estávamos trabalhando, estivemos até agora, para promover a comunhão no reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, ele vai dizer: seja a vossa moderação. Eu diria moderação, eu diria equilíbrio, né? Conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Já foi dito, né, pelas nossas preletoras anteriores, né, que muitas vezes Satanás, ele promove armadilhas para nós. É aquela fechada no trânsito, né? É aquela fila que não anda. São coisas do dia a dia que Satanás usa para petiscar e a gente não vigiar e acabar envergonhando o nome do Senhor. Mas, pastora Denise, nós não somos robôs, é verdade. É verdade. Mas nós precisamos perseguir, né, esse sentimento de perfeição, né, ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E daí, se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Satanás não vai nos acusar, mas nós estamos aqui nessa noite dispostos a servi-lo da melhor forma e seguir aqui o conselho de Paulo: seja a vossa moderação conhecida ou notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. E o versículo 6, bastante conhecido: e não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. Então, significa que, ao mesmo tempo que nós pedimos ao Senhor bênçãos que nós julgamos importantes para nós, nós também temos corações gratos a Deus por tudo que Ele já promoveu na nossa vida. Porque quando a gente reconhece o que o Senhor estabeleceu, o que Ele fez, isso aumenta a nossa visão e a nossa fé. E nós olhamos fixamente para o autor e o consumador da nossa fé. E nós alcançaremos vitória através dessa atitude, amém? Você crê nisso? Aleluia! E aí nós seguimos ainda aqui no texto, ele vai dizer: e a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela vai ser o condutor da nossa vida, né? Ela vai guardar o nosso coração. Ela vai exceder todo entendimento. Às vezes a situação não vai bem mesmo. Nós sabemos que a situação não é nada boa, mas apesar disso, o Senhor nos equilibra e nós começamos a declarar a palavra do Senhor e começamos a entender na perspectiva de Deus e começamos a profetizar, cheias de fé no nosso coração. E quando nós abrimos a boca e declaramos sobre a situação, ela muda para a glória de Deus. Você crê nisso? É verdade que muitas vezes nós somos pegos na armadilha de Satanás e nós começamos a murmurar. Mas há poder no sangue de Jesus. Nós seremos mulheres, homens equilibrados, que declaram a visão, né, do reino, que declaram a palavra que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Amém? Eu estava pensando sobre esse tema, escrevendo, buscando alguns versículos. E eu me lembrei, né, de um louvor antigo. Quando cheguei aqui na Nova Jerusalém, lá nos anos... Ai, meu Deus, deixa para lá, né? Lá nos anos 90, vai. Eu sou uma pessoa, assim, semi-nova. Semi-nova é muito bom, né? Mas vamos lá. E eu cheguei aqui, eu me lembro que eu fui
Vocês gostaram disso, né? Eu fui no culto na pracinha e eles estavam cantando: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Isso é antigo, hein? Vem controlar todo o meu ser. Tu conhece? Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Diga, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Oh, Jesus. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Oh, Jesus. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor, essa canção foi me embalando, me embalando, me embalando, até que eu comecei a chorar. E eu pedi: Senhor, que o Teu Espírito venha nos equilibrar nesse tempo. Temos vivido dias pesados, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus é suficiente para nos equilibrar. E seguindo aqui os conselhos de Paulo, eu fui vendo outros textos e mais textos e mais textos, e os textos não paravam de aparecer diante de mim. E eu estava pensando, né, que falando de uma forma natural, equilíbrio, né, já foi dito aqui nas ocasiões anteriores, nas pregadoras anteriores, que o equilíbrio é a capacidade de reconhecer e gerenciar e expressar as emoções de uma forma saudável. Adapta a situações adversas. Ou seja, o que o Aurélio diria para nós é que ser equilibrado é estar na paz em qualquer situação. Se vai tudo bem, estamos em paz. Se vai tudo mal, estamos em paz, porque quem nos equilibra não são as nossas emoções, mas é o Deus que tem o controle das nossas vidas. E é nessa fé que nós temos que nos apegar e seguir adiante, né? E entender que a nossa paciência precisa ser treinada por Ele, né? Porque a falta de paciência também significa falta de equilíbrio. E muitas vezes, meus amados, a gente é no dia a dia que a gente vai perceber. Tudo que demora um pouco irrita a gente. É ou não é? Tudo que demora um pouquinho. Se você vai num lugar e pede uma comida, demora, você já fica, né? Se você quer acessar a internet, ontem foi uma luta, que eu queria abrir um aplicativo. O sangue de Jesus tem poder. Que demônio é esse no meu celular? Sai, né? Aí eu expulsei lá o Satanás lá, mas ele continuou. Aí eu tive que pedir ajuda aos universitários. Aí o meu herói me salvou. Que lindo! Me salvou. Eu reconheço que às vezes a tecnologia me irrita, né? É aquela mãe que... Quem mexeu nessa televisão? Tem mais alguém aqui? Ah, te achei. Quem mexeu nessa TV, pelo amor de Deus? Eu quero ver o jornal. Aí aparece sempre um herói que vai me salvar. Mas o Espírito Santo de Deus, eles sabem, né,
que eu estou falando deles. O Espírito Santo de Deus, brincadeiras à parte, ele é aquele que vai nos alinhar, é aquele que vai nos ativar no modo paciência. Olha o que Provérbios vai dizer no capítulo 16. Melhor é homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, não vai ter valia nenhuma para mim conquistar uma cidade se eu for uma pessoa irritadiça e impaciente. Pastora Denise, mas nós somos mulheres e nós temos uma série de hormônios que fazem uma confusão na vida da gente. Eu sei disso, irmãs, estamos juntas, estamos juntinhas. Mas se o Senhor não tivesse solução para isso, Ele não deixava nada disso escrito na palavra dEle para nós. Então nós temos que nos apropriar daquilo que diz a palavra. O Senhor nos equilibra, né? E Ele retira de nós toda ansiedade para a glória de Deus. Salmo 94, 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus, nós precisamos, no meio da nossa ansiedade, começar a declarar versículos da palavra de Deus. Por que declarar? Porque quando a gente declara, a boca fala, a mente escuta, e nós começamos a funcionar diferente. Sabia disso? É bom a gente treinar e começar a falar a palavra do Senhor. Quando nós estamos equilibrados, o fardo fica bem mais leve, bem mais leve. Olha o que diz lá em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou mansa, aleluia, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tem gente que entrou aqui nessa noite muito cansado. Eu brinquei, eu falei, pessoal, agora a gente já pode dormir, né? Fisicamente nós estamos cansados, sim. Mas a boa notícia é que o Senhor nos renova as forças. A boa notícia é que Ele cuida de nós. A boa notícia é que Ele tem o bálsamo de Gileade. Ele cura as nossas feridas e mazelas. Ele é aquele que nos direciona e nos prepara para alcançarmos a vitória em nome de Jesus. Você pode receber essa palavra? 2 Coríntios 4,16 vai dizer, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles, aleluia. O nosso momentâneo sofrimento produz em nós um peso da glória de Deus. Quantos recebem o peso da glória de Deus nessa noite? Comece a declarar, Senhor, eu recebo, eu não tenho medo daquilo que virá. Se eu estiver nas tuas mãos, se eu receber a tua visitação, se eu receber da parte de Deus o equilíbrio que o Espírito Santo de Deus tem reservado para mim, eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? O domínio próprio também, queridos, evidencia o equilíbrio cristão, né? Olha o que diz lá a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui falando para essa sociedade corrupta, uma sociedade que nós vivenciamos e que muitas vezes causa em nós uma certa... até me falta a palavra, né? A gente fica apavorado de ver, por exemplo, redes sociais, canais de televisão, e a gente vê que a sociedade ela realmente está corrompida, e nessa questão de paixões e desejos desenfreados, a gente começa a ver, né, que o corpo humano perde o seu valor e sentido. O Senhor nos criou de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa, para que nós venhamos desfrutar desse corpo segundo aquilo que diz a palavra de Deus. Mas não é isso que o mundo vende. O que o mundo vende é que nós precisamos viver, porque só se vive uma vez, e começa a oferecer para nós coisas que não edificam, que não agradam o coração de Deus, e isso reflete em nós degradação. Há poder no sangue de Jesus.
Nós fomos chamados do império das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, e nós estamos aqui vivendo para Ele, gastando a nossa vida por Ele, e nós nos alegramos com isso. Isso é saúde para nós. Não é só saúde espiritual não, meus irmãos, é saúde física também, porque quando a gente pensa um equilíbrio físico, é a gente pensar também que quando o Senhor livra de nós vícios, né, coisas que são maléficas para o nosso corpo, para a nossa saúde, nós começamos a perceber que o Senhor abençoa, que o Senhor dá longevidade, o Senhor, né, nos trata por inteiro. Queridos, o Senhor não é aquele que tira de nós todos os prazeres, a gente não pode fazer nada. Eu conheci uma pessoa que se converteu e disse: agora que sou crente eu não posso isso, não posso aquilo. Eu falei: poxa, quando a gente se converte, a gente não recebe na igreja uma lista das coisas que não pode, né? Que dá a impressão assim: entrei para o clube, aqui pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Não é assim. Mas o que acontece? A mudança, ela vem de dentro para fora. E o Espírito Santo de Deus começa a nos convencer através da palavra dele: olha, filha, não faz assim. Não vai por esse caminho. E nós, espontaneamente, modificamos a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? O domínio próprio, ele vai evidenciar isso. E olha que coisa interessante também, que eu estava meditando sobre. Os pacificadores são pessoas assim, fundamentais em todos os lugares. São equilibrados emocionalmente. Que coisa boa é ter num ambiente de trabalho um pacificador. Que coisa boa é ter no seio da igreja um pacificador. Que coisa boa é ter no meio da rua um pacificador. A gente chamaria assim carinhosamente de galera do deixa disso, né? É aquele que fala assim: não vale a pena, né? Não se desgasta por isso, né? Deixa para lá. Essas pessoas, elas são aquelas que evitam as confusões. Elas são aquelas que elas abençoam e elas trazem a paz do Senhor, né? O Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz, e Ele planta no coração dessas pessoas o princípio da paz. Olha que coisa interessante, Salmo 37, 8 e 9 vai dizer: evita a ira, rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão por terra a herança. Então nós precisamos entender que para sermos equilibrados, precisamos também abandonar a ira e vestir a roupa do pacificador. Entender que por onde nós passarmos, nós vamos levar a bandeira da paz. Nós somos representantes do reino da paz. Tanto que a gente se cumprimenta como? A paz do Senhor. Então essa paz precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? Outro ponto interessante: a timidez, ela não pode atrapalhar o propósito de Deus. Então, ser equilibrado também muitas vezes aponta para sermos corajosos. Quando a gente falou no início que o equilíbrio, ele independe da situação ir bem ou ir mal, é porque algumas vezes, quando a situação vai mal, o Senhor ativa em nós um modo operante. A gente precisa fazer algo e não precisamos ser tímidos. Porque equilíbrio também é fazer a coisa quando a coisa precisa ser feita. Amém ou não amém? Porque muitas vezes a gente pensa que ser equilibrado é ser apático. Isso não é verdade. Ser equilibrado é ser ativado. É fazer quando tem que ser feito e não fazer quando não precisa fazer. Mas para isso precisamos estar ligados com o Senhor. 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Paulo ensinando, né, a Timóteo ensinos preciosíssimos, que ele precisava ser equilibrado. Olha aqui, Timóteo, não é porque você é novo, não é porque você está começando agora, que você vai ter a desculpa de ser desequilibrado, não. Então, em nome de Jesus, que você entenda, né? Ele vai dizer,
Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, ele precisava pregar, ele precisava conduzir aquela comunidade ali. Era novo? Era novo, mas ele precisava ter um poder de Deus, um amor, um equilíbrio, né? Uma coragem para que a obra de Deus fosse feita naquela ocasião. Em nome de Jesus, né? Receba essa palavra. Diga assim: Senhor, não me deixa ser covarde. Em nome de Jesus. O que a gente tem se deparado aqui muitas vezes são pessoas que Deus já estabeleceu uma obra na vida delas, Deus já declarou sobre a vida delas algo tremendo, mas muitas vezes falta coragem para tomar posse daquilo que o Senhor já reservou. Em nome de Jesus, eu quero ser ousada nessa noite e declarar sobre a sua vida que você não vai deixar passar as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua vida. Em nome de Jesus, você vai ser equilibrado a ponto de dizer: Deus, eu vou, porque o Senhor já me deu vitória nesse quesito. Quantos recebem essa palavra? Pode dizer amém? Aleluia, aleluia. E a confiança também. A confiança no Senhor nos traz equilíbrio. Jesus, ele vai nos advertir sobre aquilo que tem que ser prioridade para nós. Mateus 6, versículo 31, bastante conhecido. Portanto, não vos preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, aleluia, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós passamos aqui momentos intensos de busca pela face de Deus. Ele certamente tem algo tremendo para realizar. Eu digo mais, eu digo que Ele já está realizando na nossa vida. Ele já nos deu a vitória em muitos aspectos, mas em nome de Jesus nós precisamos buscar em primeiro lugar a face do Senhor, e essa face vai nos alinhar, essa face vai nos equilibrar, essa face vai nos dar condições de fazermos excelentes escolhas para a honra e glória do nome dEle. Nós precisamos entender também, né? Não respondermos às afrontas. Isso é sinal de equilíbrio. Existem dardos inflamados que Satanás manda direto na casa da gente, direto no centro do coração ou da cabeça. Há poder no sangue de Jesus. Nós precisamos entender que essa luta não é nossa. A nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades no ar. Então, que em nome de Jesus você não receba as afrontas, mas que você diga para o Senhor: Senhor, está na tua mão, em nome de Jesus eu não vou lutar a guerra que não é minha, o Senhor é aquele que cuida de mim. Olha o que diz lá Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente ter aquela moderação de entender que realmente tem hora que assim, você fica até na dúvida, né? Será que isso foi comigo, né? Isso é comigo? É assim que começam as brigas, né? Isso é para mim? E aí a pessoa: é sim. Então, vem aqui. E aí começa, né? Simplesmente você não vai nem perguntar: isso é comigo? Não. Não queira saber. Ah, mas eu tive certeza que era. Pode ser que você tenha até certeza, você esteja coberto de razão. Mas eu te pergunto: vai valer a pena? Vai perder a tua bênção? Vamos nos investir desse equilíbrio para a glória do nome do Senhor, e a gente ganha muito mais. Quem é equilibrado não se amolda aos padrões do mundo, mas se posiciona em santidade. Como a gente falou no tópico anterior, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente não precisa ser parecido com o mundo. Quem é equilibrado não quer parecer com o mundo. Quem é equilibrado não se veste como o mundo se veste. Quem é equilibrado não se apresenta nas redes sociais como o mundo se apresenta. Quem é equilibrado não fala palavras torpes porque o mundo fala. Quem é equilibrado vive no padrão da santidade de Deus. Esse é o nosso padrão. Eu posso ouvir um glória a Deus? É isso. É isso.
É desafiador. Essa busca do equilíbrio, ela realmente nos confronta, nos reforma. A Bruna estava ministrando agora e ela disse que nós estamos nos lapidando. Mais ou menos isso. E é verdade, a gente nunca está completo. A gente está sempre cursando uma aula diferenciada que o Senhor tem nos dado. Ele vai nos alinhar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos equilibrar, Ele vai gerar em nós frutos para a glória de Deus. Quem é equilibrado desfruta da totalidade do amor do Senhor. Glória a Deus. Olha o que diz Romanos 8, bastante conhecido, mas que vai abraçar o nosso coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, aleluia, por meio daquele que nos amou. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diga, eu sou mais do que vencedora, por meio daquele que me amou. Com essa palavra, com essa porção, eu vou ter ânimo para lutar por esse equilíbrio. É tão triste quando a gente vê alguém desequilibrado na rua, desequilibrado mentalmente, desequilibrado emocionalmente, desequilibrados espiritualmente. Sim, existem esses desequilibrados espiritualmente, mas nessa noite, nesse tempo, nesses dias, o Senhor tem te chamado para o equilíbrio. Se for para você desequilibrar, que você seja desequilibrado em buscar a face de Deus, que você seja desequilibrado em se derramar na presença do Senhor, que você seja desequilibrado em ler a palavra de Deus de dia e de noite e sair por aí ouvindo ainda no ouvido pela rua, que você seja desequilibrado em estar na presença de Deus e se deleitar nessa presença, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, o Senhor tem feito algo tremendo no nosso meio, que eu e você não estejamos fora dessa visão, que em nome de Jesus os nossos padrões sejam moldados aos padrões da palavra de Deus, que em nome de Jesus, todo esse equilíbrio venha nos moldar, para que nós possamos ainda alinhar outras pessoas. Hoje nós estávamos falando na classe que há um estudo, há dados interessantes, que nós somos, mais ou menos isso. Eu não sei se eu vou falar as palavras certas, se alguém aqui conhece, me perdoe, né? E nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Alguém já ouviu isso em algum lugar? E isso é verdade. E nós estávamos ali conversando com as irmãs, ensinando ali, ao mesmo tempo que nós nos relacionamos com pessoas e nós crescemos, porque nós estamos nos relacionando com pessoas boas, de Deus, tementes, nós também nos damos muitíssimo mal quando nós nos relacionamos com pessoas que vão nos levar para longe do coração de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor pode estar te chamando a atenção, para que você venha rever esse conceito de amizade. Quem são os seus amigos? Quem você tem escolhido para sentar na sua mesa? Com quem você tem se relacionado? Porque talvez você no passado não fosse tão desequilibrado, mas você anda com pessoas desequilibradas, você está tão desequilibrado quanto eles, que em nome de Jesus o Senhor nessa noite venha fazer um movimento no teu interior, e você venha perceber o que você precisa abandonar, para que o Senhor te coloque na posição que Ele quer, uma posição de equilíbrio. E veja bem, quando você entra na posição que o Senhor quer, você começa a incentivar quem está ao seu redor a ser equilibrado também. O Senhor faz isso conosco. Quantos desejam nessa noite essa bênção? Aleluia. Toda a igreja deseja. Então que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer esse movimento para a glória de Deus. Nós estamos no último dia da nossa conferência. Chegamos até aqui com os nossos corações agradecidos, os nossos corações estão transbordantes. É bem verdade que nós continuaremos ministrando no decorrer do ano sobre esse tema. Pastora Denise, vai pregar todo dia sobre equilíbrio? Não, nós pregamos sobre vários assuntos que vão linkar ao equilíbrio, porque é o tema do ano. Mas saiba que
quando o Senhor nos deu o tema também da conferência e o tema do nosso ano, na hora eu tive a visão assim clara de que o Senhor quer trabalhar esse equilíbrio também com toda a igreja. Não é uma bênção somente para as mulheres, mas é uma bênção para toda a igreja. Famílias equilibradas. Gente, é tanto desequilíbrio familiar. Quando nós encontramos uma família equilibrada, estruturada, isso é glória de Deus, isso é bênção de Deus. Ah, pastora, mas eu estou aqui e a minha família toda desestruturada, né? Uma vez eu estava ministrando para as meninas e eu disse para algumas delas, e eu vou declarar essa palavra aqui também essa noite, se o teu lar, né? Se o teu núcleo, de onde você veio, era um núcleo desequilibrado, receba em nome de Jesus que na sua vida isso não vai se repetir. Você terá uma família equilibrada para a glória do nome do Senhor. Mas isso Ele já está trabalhando no teu interior, sabe? Ele já está promovendo em você mudanças importantes para que você encontre alguém equilibrado também e que a glória de Deus seja estabelecida no teu lar. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Eu gostaria de convidar aqui pessoas aqui à frente. Eu gostaria de fazer, na realidade, 2 convites. Se você é visitante, entrou aqui pela primeira vez, ouviu essa palavra fez sentido para você. Você tem pensado, poxa, eu preciso tanto de equilíbrio, eu preciso tanto que o Senhor renove as minhas forças, renove, né, o meu olhar. Ou até aquela pessoa que diz, poxa, eu preciso de Jesus, eu não tenho Jesus no meu coração. Eu preciso que Jesus faça morada no meu coração. Eu entendi que através dele eu tenho acesso à vida eterna. Eu entendi que através dele eu posso me equilibrar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Fisicamente, sim, você vai parar de comer tanta besteira. Você vai cuidar da saúde. Vai marcar aquele médico lá que você, né, não marcou e era para marcar e já estamos no meio do ano. Né? Isso tudo faz parte, isso é equilíbrio, né? Então, se você se vê nessa condição, nessa situação, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos declarar equilíbrio sobre a sua vida, nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, nós vamos declarar que Jesus Cristo é o caminho, é verdade, a vida, ninguém vem ao Pai que não seja através dele. E olha, a boa notícia é que ele tem equilíbrio para você também, né? Então, que em nome de Jesus, se você sente que essa palavra é para você, é com você, vem até aqui à frente. Vou dar um tempinho para você conseguir chegar. Nós já temos uma querida aqui à frente. Glória a Deus. Amém. Jesus abençoe. O Senhor tem equilíbrio para nós. O Senhor tem palavra de paz. O Senhor deixou a paz dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, a igreja pode aplaudir ao Senhor pelas essas vidas que estão aqui. Aleluia. Quando nós jejuamos, nós oramos por esse evento, nós falamos para o Senhor, Senhor, nós queremos vidas, Senhor, nós queremos transformação. Senhor, nós não queremos um evento que vai ser um sucesso, que vai encher o nosso ego, que a gente vai dizer, puxa, a gente sabe fazer um negócio legal, né? Não, não é para isso. O que nós queremos é nos transformar de dentro para fora. O que nós queremos é ser confrontados pela palavra do Senhor, palavra que liberta, palavra que gera vida, palavra que transforma. E nós vamos liberar sobre as vidas dos nossos irmãos. Alguns que eu acredito estão se entregando ao Senhor e outros que já conhecem Jesus. Outros que precisam só alinhar. São detalhes que o próprio Deus vai mostrando para a gente. Vai por esse caminho aqui, sai daí, né? E o Senhor vai fazer isso conosco. Eu vou pedir ao nosso Ministério de Consolidação que se achegue.